Você está no comando disso. O oponente é apenas um magus na Crystal Phase, com seus guardas secretos. Você deve derrubá-lo. O rei da Montanha Azul falou com indiferença. Entendido, avô. O chefe assentiu antes de se curvar e sair. Depois de adquirir todas as informações, ele primeiro deixaria esses fugitivos se desfazerem de seus bens antes de sair para caçá-los e receber a recompensa. Este método de aproveitar as duas partes não era um conceito estranho para ele. Se a riqueza estivesse sendo acumulada rapidamente, isso geralmente envolveria derramamento de sangue. Mesmo que o rei da Montanha Azul fosse um mago da Estrela da Manhã, o clã Oakiar não teria sido capaz de se desenvolver tão rapidamente sem esses métodos. O coração do chefe de Oakiar estava em chamas enquanto ele impacientemente chegava a uma sala de controle, esfregando os dedos. Quantos Morning Star Magi chegarão ao escambo anônimo desta vez? Estou ansioso para isso. Esta é a sala de controle central. Comandando todos os elementos filhos para transmitir imagens reunidas, ele pressionou um cristal e ordenou. Rapidamente, numerosas projeções fragmentadas formaram uma tela com muitos pequenos quadrados. Na superfície, as aparências externas dos magos participavam do escambo, bem como suas aparências verdadeiras. Ao lado das imagens de algumas das magas excepcionalmente belas, havia imagens de corpo inteiro. Claro, eles estavam sem roupa. Os olhos do chefe se arregalaram e ele parecia animado. O que ele não notou foi que em uma das partes no canto, o personagem de Leylin tinha um rosto completamente estrangeiro. A troca foi realizada em uma grande caverna subterrânea. O solo estava cheio de poderosas runas e marcas, emanando ondas de energia formidáveis. A máscara que Leylin emitia uma camada negra de luz que ressoava com a formação de feitiços no chão, escondendo seu corpo na escuridão. Do lado de fora, todos os magos que entravam eram gotas negras de luz, e era difícil até mesmo distinguir seu *ES. Além disso, a força da formação de feitiços era algo que Leylin nunca havia visto antes. Ele não pôde deixar de pedir o AI-chip para gravar o padrão. Era evidente que se tratava de uma formação mágica que apenas os Morning Star Magi eram capazes de montar. Foi até capaz de afastar a sondagem de outros magos da mesma categoria. Isso foi verificado pelos muitos magos que haviam participado de tais eventos no passado. Foi uma pena, no entanto. Mesmo que o clã Oakiar não tivesse adulterado a formação de feitiços, eles haviam colocado subrepticiamente um espião mortal em todos os seus corpos. Insetos que eram 10.000 vezes menores que partículas de poeira não seriam descobertos, mesmo se estivessem no corpo de alguém. Além disso, esses insetos sardusto tinham a habilidade inata de se esconder. Com o treinamento do clã Oakiar e treinamento especializado, esses insetos sardusto já haviam se transformado em espiões terríveis que poderiam dizer as identidades de cada único magus no evento comercial. Tão triste! Leylin passeava junto com as inúmeras bolhas negras de luz, sentindo-se arrependida. Ele ainda tinha que fazer muita pesquisa sobre esse tipo de bug. Ele só conseguia obter o efeito de se esconder, mas exigiria muito tempo para rastrear a origem e até mesmo roubar as imagens dos outros da sala de controle central. Ele talvez precise mesmo desenvolver seus próprios insetos sardusto e roubá-los para alcançar esse objetivo. Tudo isso requer tempo. No entanto, ele só teve 3 dias no leilão. Já era incrível poder realizar o que ele havia feito. Não era tão óbvio como os muitos Morning Magia que ainda tinham que perceber o segredo dos insetos e como suas identidades estavam completamente expostas. Quando as bolhas negras de luz na caverna aumentaram em número, um sino fresco soou, atraindo a atenção de múltiplos magos para um palco circular no centro. A luz começou a piscar ali, revelando um magus loiro de meia-idade. Muitos de vocês podem ou não me conhecer. Por favor, permita-me apresentar-me. Eu sou Léo Oakiar, o anfitrião do leilão da Montanha Azul. Eu também serei o anfitrião dessa troca anônima. A expressão de Léo estava cheia de um sorriso caloroso. Eu vou direto ao assunto. Como a troca anônima só acontece por uma noite, não vou perder mais seu precioso tempo. Existem 2 partes para este evento. Primeiro, os magos que precisam trocar itens podem subir ao palco para mostrar o item que você deseja vender e declarar o que você espera obter em troca.
Cada pessoa é limitada a 3 itens. Quando o tempo para o público exposição termina, próximo será o comércio. Todos podem se comunicar em particular, mas este lugar não permite lutas, e quando você estiver fora do alcance desta caverna, nosso clã de Oakiar não será responsável por nenhum dos itens que você tenha negociado. Perto do fim, a voz de Léo ficou severa. Como se para complementar suas palavras, uma grande pressão emanava de dentro da formação mágica no chão como uma enorme montanha. Por favor, não se preocupe. Todos nós estamos cientes das regras do clã Oakiar, uma voz baixa soou de dentro dos magos circunvizinhos. Era evidente que alguns desses magos estiveram aqui algumas vezes. Bom. Léo assentiu e cedeu sua posição na plataforma. *vi. Asterisco no momento em que ele deixou o palco, 3 faixas de preto se lançaram para a frente. Era óbvio que esses magos eram todos experientes. Eles sabiam que era mais vantajoso subir primeiro, pois o que precisavam poderia muito bem estar nas mãos do próximo mago. Quanto mais cedo eles subissem, mais fácil seria obter os itens, e seus próprios itens não seriam trocados tão rapidamente também. Minhas desculpas. A faixa preta no meio foi rápida como um relâmpago e chegou à plataforma um momento antes dos outros 2. Uma voz robótica soou da linha negra e era difícil identificar o gênero dessa pessoa. Ao ver isso, os outros 2 raios de luz negra hesitaram e só puderam recuar. Eles conheciam as regras do clã de Oakiari, se não obedecessem, estariam em apuros. Portanto, eles não tinham planos de fazer as coisas pela força ou discutir. Senhoras e senhores, o que eu trouxe para trocar aqui é um enfeite, o relógio antigo proibido. Em troca, eu preciso. No momento em que ele falou, o público estava em alvoroço. O relógio proibido? Não é essa a herança do clã de Luca no norte? Por que isso está aqui? Há rumores de que alguns magos destemidos invadiram o clã e o roubaram, e depois se espalharam até chegar perto da Montanha Azul. Ele não pode ser um deles, pode? Léo, que estava assistindo, também ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que a outra parte fizesse o movimento tão rapidamente. Com um pensamento, inúmeros insetos sardusto rastejaram por todo o corpo do Magus em segredo. Com eles em seu corpo, aquele mago definitivamente seria incapaz de escapar do clã Oakiar. O relógio antigo proibido? Chip. Leylin, que estava sob o palco, também se surpreendeu e silenciosamente emitiu um comando. O antigo relógio proibido. Um dos mistérios herdados dos tempos antigos. Disse guardar o poder do tempo, e é o tesouro do clã norte de Luca. O Chip rapidamente chegou com um parágrafo e uma foto. Era uma imagem vívida de um pedaço de papel pergaminho, dentro do qual havia um gigantesco relógio de parede preto. O ponteiro do relógio estava retorcido e deu uma estranha sensação de confusão. O poder do tempo? Os olhos de Leylin se arregalaram. Este é um poder extremamente avançado. Como os magos de baixa patente podem controlá-lo? Havia muitos que sabiam sobre os rumores em torno do relógio antigo proibido. Muitos magos olhavam para a mancha negra de luz no palco com olhares ardentes. Ou, para ser preciso, eles estavam olhando para o item que o Magus estava exibindo. Era um enfeite redondo. Parecia exatamente o mesmo que a imagem do relógio antigo que o Chip tinha mostrado. A superfície era da cor do cobre escuro e não parecia nem um pouco especial. Chip, escaneie. Sabendo que algo estava errado, Leylin comandou o Chip para realizar uma varredura. Missão estabelecida. Começando a varredura. Bip. Interrompido por um campo de força desconhecido. A digitalização não pode continuar. Na interface do Chip, Leylin viu uma estranha região em branco nos lados do item preto, impedindo o Chip da digitalização. Depois de avançar para se tornar um terceiro Varlock, o Chip também foi atualizado. Questões como essa, onde havia interferência de um campo de força que impedia a varredura, quase não aconteciam mais. A única possibilidade era que este relógio antigo proibido fosse o verdadeiro negócio. O Chip ainda era incapaz de extrair dados sobre o poder do tempo. No entanto,
O que o AI-chip pode ser incapaz de sondar pode não ser o relógio, mas algum outro item misterioso que causa uma reação semelhante. Leilin tocou o queixo e continuou observando a plataforma. Como esperado, o Magus continuou a demonstrar alguns truques, provando a autenticidade do que ele mantinha. Um tesouro único, especialmente um que estava relacionado ao domínio de tempo, foi mais do que suficiente para ser muito procurado pelos magos, mesmo que fosse apenas um pequeno componente. Além disso, este mago não havia cotado um preço muito alto. Não só poderia ser trocado com alguns materiais preciosos, ele até aceitou cristais mágicos. Isso imediatamente fez com que os olhos de todos os magos presentes ficassem vermelhos de desejo. Este foi um evento de troca anônima. Mesmo se obtivessem o item, o clã de Luca talvez não conseguisse encontrá-lo. O número de magos que tinham esse pensamento em mente definitivamente não era pequeno. No final, outro magus envolto em luz negra usou um preço astronômico de 15 bilhões de cristais mágicos, bem como numerosos materiais preciosos e colocou pressão sobre os outros competidores, finalmente obtendo este item. Depois de obter este item, o magus sabia que ele não poderia ficar por muito mais tempo e rapidamente saiu apressado. O magus no palco fez o mesmo. A fim de proteger os clientes, o clã Wakiar até criou uma formação aleatória de teletransporte. Os clientes que saíam seriam transportados para qualquer área próxima à Montanha Azur, que até o clã Wakiar não conheceria. Portanto, não havia necessidade de se preocupar em ser seguido. No entanto, essas coisas foram tudo apenas para evitar qualquer atenção. Leo havia muito tempo plantado insetos em seus corpos. Não apenas o vendedor, até mesmo o mago que obtivera o item estava agora sob seus olhos. Essa sensação de estar no controle do destino do outro era verdadeiramente inebriante.